Olá a todos que chegaram ao meu canal. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, para não perder as informações mais recentes. Agora vamos começar. Quando é o presidente de transição de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, chegou a um evento destinado a celebrar seus próprios logros nacionais. Nadie esperava o que estava a ponto de suceder. Um guardia de seguridad confundido lo detuvo en la entrada. Lo que pudo haber sido um escândalo, se convirtió em uma leyenda viva. Um momento que haría llorar a toda uma multitude y comocionaria a las redes sociais. Lo que riso después, recordaria ao mundo como se vê um verdadeiro líder. Era uma calurosa tarde de martes em Ouagadougou. Las calles estaban llenas de vida. Las bandeiras de Burkina Faso danzaban ao viento. Los niños levaban camisetas com la frase, Nuestro héroe. Ibrahim Traoré. Esse não era um dia qualquer. Era el dia del honor. Um evento para celebrar los esfuerzos del presidente, restaurar la paz. Alimentar a los pobres. Devolver la dignidad a su gente. Miles se reunia em la Arena Cívica Nacional. Entonces. Um Toyota negro sem marcas oficiais se detuvo frente à la entrada VIP. Um solo guardia levantou a mano. Se acercou com firmeza. Desculpe, senhor, no puedo dejarlo entrar sem uma acreditação. Dentro del coche, o presidente Traoré parpadeou suavemente. Sem escoltas, sem sirenas. Havia legado em silêncio, como sempre lo hacía. Só Ibrahim Traoré, dijo com calma. El guardia frunchiu el seno. Rió nervioso. Nu, senhor, o presidente no lega assim. La gente comenzó a mirar. Los teléfonos se alzaron, pero el presidente no se enojó. No exigió nada, no pidió refuerzos. Se quedó quieto. Entonces riso algo que nadie esperaba. Algo que estremeceria a todo el país. Sonrió. Com passo lento, se alejou de la entrada. Comenzó a caminar. Sí, caminar por um costado del edifício. Passou junto a vendedores confundidos. Guardias surpreendidos. Periodistas murmurando. És realmente él? Sus assistentes intentaram correr hacia él para aclarar la situação. Pero Traoré los detuvo com um simple gesto de la mano. Nu, dijo suavemente. Que el pueblo me vê assim. Um ninho corrió descalzo hacia él. Com uma mazorca assada em la mano. Presidente, gritou, por que está afuera? Traoré se agachou hasta quedar a sua altura. Porque hoje não se trata de mim. Se trata de todos nosotros. Desde detrás de uma vala. Una abuela lloraba. Traoré seguia caminando. Sem escoltas. Sem escenario. Solo su pueblo. Chegou a uma pequena puerta lateral. Los guardias lo reconheceram ao instante y se puaieron firmes. Pero Traoré levantou um dedo. Por favor, no abran la puerta. Quiero entrar como todos los demás. Mientras tanto, dentro de la arena repleta. Los organizadores se inquietaban. El presidente no aparecia. Su asiento especial. Hecho a mano por artesanos louqueios. Seguia vacío bajo um foco brilhante. La gente susurraba. Donde está? Ali estaba él. Afuera. Haciendo fila junto com cidadãos comunes. Nadie fue apartado. Nadie fue empujado. Esperou em silêncio, ao lado de um campesino dos estudiantes. Vienes ao evento? Perguntou el campesino sem reconhecê-lo. Sí, respondió Traoré. Espero aprender algo. E eu também, dijo el hombre riendo. Dizem que el presidente é um buen hombre. Traoré volvió a sonreír. Finalmente, entrou por la puerta pública. Quando lo riso. Um suspiro recorrió la arena. Los niños dejaron de comer. Las ancianas levaram las manos ao pecho. Algunos comenzaron a llorar. La música se detuvo. Todos los ojos lo buscaron. No traía guardias. No levaba trajes caros. Solo uma camisa blanca manchada de polvo, sandalias. El silencio fue tan profundo.
que parecia que lá misma tierra se había detenido para mirar. Entonces, uno por uno, la multitude se puso de pé. Sem aplausos, solo respeto. Y de pronto, uma voz temblorosa gritou: Él camina com nosotros porque é esse uno de nosotros. La arena estaló em emoção. Pero lo más inolvidável, aún estava por llegar. De vuelta em la entrada VIP. El jovem guardia seguia congelado. Alguém acabava de sussurrar-lhe ao ouído. Esse era el presidente. Sus ojos se agrandaron. La boca se abrió. Miró su lista de accesso. No havia foto. No havia indicações claras. Em esse instante, el jovem compreendió que acabava de presenciar algo mais grande que el mesmo. La humildade encarnada em um líder. El pensava que solo estava haciendo su trabajo. Pero ahora, su pecho se apretaba. Sus rodillas temblaban. Las câmaras de luz teléfonos apontaban hacia él. Algunos se burlaban, outros reíam. De pronto, uma mano firme tocou su ombro. Se girou lentamente. Era Traoré. De alguma maneira, el presidente havia regressado sobre sus pasos. Nadie deveria culpar-te, dijo com voz suave. Hiciste lo correto. Seguiste las reglas. Burkina Faso necessita hombres como tu. Los lábios del jovem guardia temblaban. No sabia, sussurrou. Com la voz quebrada. Entonces ocorreu algo que nadie esperava. Traoré lo abraça. Ali, frente a todos. Um abraço genuíno, sincero, captado por dezenas de câmaras. Esse abraço rompeu a internet. Em questão de horas, os hashtags começaram a viralizar-se por todo o mundo. Hashtag presidente humilde. Hashtag abraço de honor. Hashtag Burkina Faso exemplo. Hashtag el guardia el presidente. Pero mientras eso ocorria afuera. Dentro de la arena, algo aún mais profundo y desgarrador estava por suceder. Traoré estava por subir ao escenario. Pero não traía notas. Não traía discursos. Não traía nada. Solo uma fotografia doblada em la palma de su mano. Los vítores se apagaron. El silencio caiu como um manto sobre la multitude. El levantou la mirada. Miles de rostros lo observaban. Jóvenes, ancianos, madres com bebês, estudiantes, soldados, agricultores. Entonces, levantou la foto. Era uma imagem vieja, descolorida. Um ninho com sandalias rotas, de pé frente a uma casa de barro destruída. Este era eu. Um murmúrio de surpresa recorreu à arena. Traoré riso uma pausa. Deixou que el silencio envolviera cada coração. No nasci em um palácio. Dijo com voz contenida. No cresci com poder. Senaló la imagem. Esse dia comi uma vez, bebi agua de uma botella de plástico rota. Su voz se quebrou. Pero alguém creio em mim, mi madre. Mis maestros. Mis vecinos. Burkina Faso creio em mim. Uma mulher entre el público rompió a llorar. Después outra. Outra mais. Ningún título me separará jamás de donde vengo. Continuou. No sois su líder porque estou por encima de ustedes. Sois su líder porque camino com ustedes. La arena inteira se levantou. No para aplaudir. Para llorar. Detrás del escenario havia uma sila construída especialmente para el. Talada com madeira rara, polida durante semanas, bordada com hilos de ouro. Um trono digno de um chefe de estado. Pero mientras los aplausos cresciam, la sila seguia vacía. Traoré se detuvo frente a ela. La observou em silencio. Luego negou com la cabeça. Caminhou com calma hasta el banco de madeira donde solia sentar-se el personal de limpeza. Se sentou ali. La audiencia quedou em choque. Que está haciendo? Sussurrou alguém. Una niña em la primeira fila mirou a su madre. Por que no se sienta em su sila? La madre, com los ojos llenos de lágrimas, respondió. Porque su coração é esse mais grande que esa sila. Traoré mirou a su alrededor.
Alus ugieres, alus técnicos, alus voluntarios. Assim tio, com respeito, a cada uno. No estou aqui para que me sirvam. Estou aqui para servir. É o momento foi gravado. Y é o clipe se volvió viral em todo o planeta. BBC, CNN, Al Jazeera, TikTok, Facebook. Todos richeram la mesma pergunta. Este é o presidente mais humilde do mundo? Pero lo que estaba por venir. Sacudiria é o alma de la nación Y é o coração del mundo inteiro. Mientras Traoré permanecia sentado em el banco de los trabajadores, murmúrio começou a levantar-se entre o público. Lo vieron? Nunca ri visto a presidente sentar-se ali. Está bien? Y entonces, desde la segunda fila, se escuchou una voz suave, temblorosa. Una anciana se puso de pé com la ayuda de su bastón. Su nombre era Al-Hassano. Una partera jubilada de bobo de olaço. Le pediu a los organizadores se podia hablar. Ao princípio dudaron, pero Traoré levantou la mano. Déjenla. Le acercaram micrófono. La arena volvió a quedar totalmente em silêncio. Ela mirou ao presidente diretamente. Sua voz era frágil, pero firme. Usted não me conoce, dijo, pero hace anos, quando os rebeldes queimaram mi clínica Y assassinaram a mi esposo, usted vino. Los ojos de Traoré se abrieron. El aire se volvió pesado. Usted não era presidente entonces. Solo soldado, pero cargou a mi rija 5 milas para ponerla a salvo. La multitude jade o acento agudo. Las câmaras richeram zoom. Traoré estava em choque. Aua respirou rondo, conteniendo el lanto. Y hoy lo ha demonstrado outra vez. No se necessita título para ser grande. Solo se necessita coração. Aua se incorporou lentamente, apoiando-se em su bastão de madeira. Y mirou a los organizadores. ¿Puedo hablar? Perguntou com voz temblorosa. Ao princípio dudaron, pero Traoré levantou la mano. Déjenla hablar, dijo. Le acercaram micrófono. Y de nuevo. La arena se sumiu em silêncio absoluto. Aua lo mirou diretamente a los ojos. Usted não me conoce, dijo com voz entrecortada. Pero hace anos, quando los rebeldes incendiaram mi clínica Y mataram a mi esposo, usted vino. Los ojos de Traoré se abrieron de par em par. El público contuvo el aliento. Usted não era presidente entonces. Solo soldado, pero cargou a mi rija em braços. 5 milas, hasta ponerla a salvo. La multitude jade o acento agudo. Las câmaras se acercaram com urgência. El presidente estava visivelmente comovido. Y oi, continuou Aua. Usted lo volvió a demonstrar, no se necessita título para ser grande. Solo se necessita coração. El público rompió em lanto. Las lágrimas eram imparáveis. Pero Aua não havia terminado. Lentamente, abrió su vieja bolsa de cuero. Y sacou pequeno troço de tela branca, cuidadosamente envuelto em uma funda plástica. Parecia antiguo, gastado, pero bajo las luzes intensas de la arena. Algo se riso evidente. Uma mancha marrom rojiza cruzava el centro del pano. Com manos temblorosas, lo alzó ante todos. Esto, dijo, esse é o trapo com el que usted envolvió el pai de mi rija quando sangraba. Traoré se levantou lentamente. Su rosto estava pálido. Nunca lo tiré, continuou Aua. Llorando. No porque estuviera limpio, sino porque salvou a vida de mi rija. El público se quedou mudo. Incluso el equipo de câmaras bajó sus equipos, Y se secaram los ojos. Aua avançou lentamente. El pedaço de tela parecia pequeno. Pero el momento era imenso. Ela lo colocou suavemente em las manos del presidente. Y el se arrodilló, ali mesmo, delante de ela. Sussurrou algo que solo captaram los micrófonos mais cercanos. Recuerdo esse dia, solo não sabia que significou tanto. Aua lo abraça como uma madre que abraça a su hijo perdido.
Y em esse instante. No había política. No había títulos. No había protocolo. Solo humanidad. Pero la ola de emoção aún no terminaba. Porque a fuera de la arena. Algo extraordinário estava ocorrendo. El tráfico se detuvo. No por um acidente. No por seguridad. Sino porque miles de personas, hombres, mulheres, incluso niños, iban caminando hacia la arena, em silêncio. Nadie los convocó. Nadie los obligó. Simplesmente, vinieron. Vinieron porque habiam escuchado lo que estava ocorrendo adentro. Porque é o coração de um pueblo, sabe quando um momento se convierte em história. Cargaban flores, algumas velas, bandeiras del país, fotografias del presidente, dibujos hechos por niños. Uma mulher levava uma pancarta escrita à mano que descia: "El no está em el poder. Está com el pueblo." La multitude no gritava, no cantava, solo caminhava. Era como se todo um país se pusiera de pé, em silêncio. Em respeito, em união, dentro de la arena. Alguém sussurrou: "Escuchas eso?" Outro respondió: "Sí, esse é o sonido de um pueblo despertando." Em esse instante, dia não importava el protocolo, ni las câmaras, ni las silhas de ouro. Lo que importava era el alma de uma nação latiendo em um solo ritmo. Y em el centro de todo. No había um herói perfeito. Ni um governante distante, sino um homem de carne y hueso. Uno que nunca olvidó de donde venia. Elos solo escucharon. Escucharon lo que había ocorrido adentro. El banco. El discurso. El pano ensangrentado. La historia se propagou como fuego salvaje. Através de teléfonos, radios, incluso por luz altavoces de los mercados cercanos. Y vinieron. Alguns com velas. Outros com flores. Muchos, solo com los pies descalços y el coração leno. Dentro del recinto. Traoré salió por um momento a tomar aire. Y lo que viu, le quitó el aliento. La calle estaba lena. Miles de personas, pero nadie gritaba. Simplesmente estaban de pé, com las manos em el pecho. Como se dijeran gracias, sem necessidade de palavras. De repente, um ninho pequeno, quizá de 8 anos, corrió hacia el. No traía uma bandeira. No traía um cartel. Traía su boletim de calificações. Quiero dárselo a usted, presidente, dijo el niño. Porque usted es la razón por la que todavía estoy en la escuela. Traoré se agachó lentamente, tomou acento agudo el boletim com cuidado. Y abraza ao niño com ternura. Las câmaras lo captaron todo. Y em menos de uma hora. La noticia dio la vuelta ao mundo. El presidente de Burkina Faso convierte um evento oficial em um momento profundamente humano. Assim é esse como se vê el verdadeiro liderazgo. Pero lo que estaba por hacer el presidente a continuação. Nadie lo podría haber imaginado. Dentro de la arena, justo quando la multitude comenzaba a acalmar-se tras las lágrimas. Um murmúrio se escuchó desde el fundo del salão. Era el jovem guardia de seguridad. Aquel que, sem saberlo, había detenido ao presidente em la entrada. Tenía los ojos rojos. Las manos le temblaban. Su uniforme estaba arrugado. Su andar era incierto. Dos guardias intentaron detenerlo. Pero Traoré levantou la mano y le hizo um gesto claro. Déjenlo. El jovem caminhou lentamente por el pasillo. Passou junto a ministros. Passou junto a generales. Passou junto a ancianos. Y caiu de rodilhas ante el presidente. No sabia. Solos. No lo reconheci. Solo estava tratando de hacer mi trabajo. Nadie se movia. Nadie hablaba. El aire estava suspendido em um silêncio reverente. Y entonces, el presidente dio um passo hacia el. Se arrodilló junto ao guardia. Le tomou la mano com suavidade. Y lo ayudó a levantar-se. Estabas haciendo exatamente lo que este país necessita. Le dijo com voz baixa pero firme.
Cumpliste com tu deber, incluso quando não estava seguro. El guardia se quebrou em seus braços. Lloraba com el alma, no de culpa, sino de compreensão. Em esse instante, ocorreu algo inesperado. Todos os soldados ao redor de la arena comenzaram a aplaudir. Pero no aplaudiam solo a Traoré. Aplaudiam uma ideia, uma verdade, que nenhum homem, nenhum título, está por em cima de la responsabilidade. El aplauso se estendió como um eco poderoso. Desde los pasillos hasta las gradas. Desde los soldados hasta las madres. Desde los niños hasta los ancianos. Era el sonido de um país reconciliando-se consigo mesmo. Um pueblo que no solo había encontrado a um líder, sino a uno de los suyos. Traoré no levantou los braços. No buscou la câmara. No pronunciou outro discurso. Solo se quedou de pai, abrasando ao jovem guardia. Em esse instante, não havia diferenças, não havia jerarquias, solo humanidade compartida. Internet volvió a estalar, pero lo que nadie sabia era que Traoré tinha uma última razão personal para assistir a esse evento. Uma razão que não havia contado a nadie. Mientras el programa continuava, os organizadores invitaram a Ibrahim Traoré ao escenário. Pero ao subir, rechazou com cortesia la silla dorada reservada exclusivamente para él. Em cambio, caminhou hasta la última fila, donde no llegaban las câmaras. Sacou una silla junto a una niña com discapacidade. Su nombre era Marama. Havia sido invitada em silêncio, junto com sua madre, porque meses atrás havia escrito uma carta que se volvió viral. Em essa carta, perguntava: Presidente Traoré, alguma vez se sentaria ao lado de alguém como eu? Nunca recebió resposta. Hasta agora. Hasta esse preciso instante. Quando o presidente se sentou a seu lado, le tomou suavemente la mano. La resposta foi clara. O auditório volvió a quedar em silêncio. Las lágrimas regresaram. Pero entonces ocorreu algo aún mais poderoso. Traoré pediu el micrófono. Com todos os ojos puestos em él. Dijo: Esta silla nunca foi solo mía. Pertenece a cada niño burkines que suena. A cada madre que luta. A cada padre que cai vuelve a levantar-se. Elos construíram este país. E eu solo estou sentado entre elos hoje. Incluso os periodistas bajaram suas câmaras. Porque esse momento não era para os titulares. Era para sanar. Pero tem fuerte como foi esse instante. Nada se compararia com lo que sucederia a la manhã seguinte. Antes del amanhecer. Sem prensa. Sem escoltas. Solo com dos veículos comunes. Ibrahim Traoré riso algo inesperado. Visitou um cemitério solitário. A las afueras de Ouagadougou. Ali, solo unas pocas tumbas viejas. Muitas sem nombres. Caminhou hasta uma em particular. Simple, sem pintar. Se arrodillo. Não era qualquer tumba. Era lá de su melhor amigo. Um jovem soldado lamado Adama Coulibaly. Que havia dado sua vida para salvá-lo durante uma emboscada rebelde anos atrás. Traoré nunca havia hablado de él publicamente. Pero esa mañana, solo, com uma flor em la mano. Susurro. Todo lo que lo hago para honrar tu sacrifício. Permaneció ali, em silêncio, durante 30 minutos, recordando, llorando em silêncio, hasta que um niño del pueblo cercano lo reconoció. Pronto, decenas legaron descalzos, observando-lo desde detrás de los árboles. Él se volvió, le sonrió, los invitou a acercar-se. Justo ali, sobre la tierra polvorienta, empezou a dibujar em la arena com los niños. Um presidente, em silêncio, dibujando estrelas bandeiras com ninhos. Essa foto se convertiria em la imagen del año. Pero aún nadie lo sabia. Porque él estava preparando-se para um último acto. Um último discurso, que sacudiria ao mundo inteiro. Essa tarde,
La notícia dia era impossível de contener. El presidente se arrodilha em um cementírio. Se sienta com uma ninha descapacitada. Abraça a um guardia confundido. Las redes sociais no podiam deixar de hablar. Cada publicação terminava com la misma pergunta. Quem lidera assim hoje em dia? Pero mientras la nación aún trataba de recuperar el aliento. Traoré hizo una lamada silenciosa a los organizadores del evento. Tenía una última petición. No quería hablar desde el pódio. No quería entonar el himno final. Quería caminar entre la gente, sem escoltas. Y deixar que el pueblo contara sus historias. Sem discursos. Dijo. Dejemos que aboam os verdadeiros heróis. É o equipo quedó confundido. Era sensato? Era seguro? Pero aceptaron. Y justo antes del atardecer. Traoré entró por el pasillo central. Sem chaqueta. Sem micrófono. Solo com una sila en la mano. La colocó en medio del público. Y se sentó. Luego senaló ao primer hombre que viu. Um campesino retirado. Cuéntanos lo que sobreviviste. Le susurro. El hombre se puso de pé. Com las manos temblorosas. Y empezó a hablar. Uno por uno. Outros se levantaron. Mulheres. Viúdas. Veteranos. Ninhos de la calle. Cada historia era um punal em el alma. Cada testemunho dejaba a la multitude entre lágrimas. Pero fue la última historia la que haría caer a Traoré de rodilhas. Desde el fondo a la derecha. Uma pequena voz se alzó. Pertenecia a uma ninha de no mais de 9 anos. Estava delgada. Descalza. Y sostenia em sus manos um trozo de tela doblado. Todos la miraron mientras avançava lentamente. Hasta quedar frente ao presidente. Desdobló la tela. Y dentro. Havia uma fotografia. Polvorienta y rota. Mostrava a su padre. Um soldado caído. De pé junto a Traoré. Anos atrás. Durante uma misión em el norte. Mi papá dijo que usted le salvó la vida una vez, susurró la niña. Pero no logró volver a casa la segunda vez. El público cayó em silêncio absoluto. Las lágrimas empezaron a caer sem ruído. Traoré miró fijamente la foto. Congelado. Luego, lentamente, metió la mano em su chaqueta. Y sacó um rosário desgastado, é o mesmo que el padre de la niña solía levar sempre consigo. Guardado esto desde el dia em que murió em mis braços. Dijo suavemente. Nunca lo olvidé. Y com ambas manos, se lo entregó a la niña. Ela lo apretó contra su pecho y se derrumbó em lágrimas. Y em ese instante, dia no hacían falta palavras. La imagen se volvió viral em cuestión de minutos. Pero lo que las cámaras no captaron fue esto. Ibrahim Traoré também lloró. No como presidente, sino como hermano, como soldado, como um hombre que aún recuerda todo. Después de las historias cargadas de emoción, la noche comenzó a caer. La maioria pensó que el dia había terminado. Pero entonces, Traoré se puso de pé uma vez mais. Y anunciou algo que nadie esperaba. Mañana por la mañana, voy a caminar. Sem autos, sem escoltas. Solo yo, y quien quiera caminar comigo por la ciudad. Los organizadores trataron de persuadirlo. Era demasiado arriesgado, demasiado imprevisível. Pero Traoré simplesmente dijo, que el pueblo guie, y yo lo seguiré. Y así, a la mañana siguiente, com los primeros raios del sol sobre o Agadugo, las calles se llenaron de miles de personas. Não era uma protesta. Não era por política. Era para caminar junto a um homem que lhe havia demonstrado su coração. Madres com sus hijos. Ancianos com bandeiras. Campesinos. Maestros. Enfermeiras. Incluso el guardia de seguridade el primer dia. Todos vinieron. Se lelamo a la marcha silenciosa del pueblo. Caminaron por mercados. Por escolas. Por hospitales. Por cementerios.
Y a lo largo del camino. Traoré estrechó cada mano que pudo. Quando legaron ao destino final. Se volvió hacia todos Y dijo. No necessitam levantar la voz para ser escuchados. Caminem com verdade, Y o mundo los seguirá. Pero lo que Traoré não sabia era que alguém de fuera del país havia estado observando em silêncio todo lo que sucedia essa semana. Y estava a ponto de hablar. Marianne Duff, uma jovem periodista de Sagal, havia legado dias antes para cobrir o evento. Foi enviada por médio africano solo para cobrir la cerimônia. Pero lo que presenciou foi mucho mais que titular. Gravou todo. É o momento em que detuvieron a Traoré em la entrada. Su bondade silenciosa hacia o guardia confundido. Su tiempo com la niña huérfana. La caminata por la ciudad. Cada gesto, cada lágrima, cada acto de compaixão. Subiu clipes cada dia a su canal privado. Y tra la marcha silenciosa. Publicou vídeo com este mensagem. Vai a reportar sobre líder. Pero encontrei a padre para los rotos. Ouído para los pobres. Y coração que o mundo havia olvidado que existia. O vídeo se volvió viral durante la noite. Millones de africanos lo compartilharam. Y luego, llegó una sorpresa. Una invitação de la União Africana. Queriam que Traoré hablara. No sobre economia. Ni sobre política. Sino sobre como liderar com el coração. Traoré simplesmente respondió. Deixem-me terminar de caminhar com mi pueblo primeiro. Porque incluso com el mundo observandolo. Sus ojos seguían puestos em su tierra. O público esperava lo que haria a continuação. O último dia del evento havia legado. Todos esperavam grande discurso presidencial. Las bandeiras ondeaban. O escenario estava decorado. Los medios internacionais já estavam presentes. Pero quando Ibrahim Traoré subiu ao escenario, não dijo nada. Em lugar de hablar, llamó a 5 cidadãos comunes. La viuda. La maestra. O niño de la calle. La niña discapacitada. O campesino del inicio de la semana. Uno por uno. Elos hablaron por él. Y o mundo observou com assombro. Sem consignas. Sem frases ensaiadas. Solo verdade. Dolor. Esperança. Y honor. Quando chegou su turno de hablar. Mirou ao público y dijo. Este país ha escuchado suficiente mi voz. É hora de escuchar la suya. Não estou aqui para ser celebrado. Estou aqui para servir. Y entonces. Dio passo atrás. O silêncio foi absoluto. Y de repente. Estalaram los aplausos. Fuertes. Eternos. Emocionantes. Gente llorando sem contener-se. Muchos deixaram cair sus teléfonos solo para aplaudir mais fuerte. Esse momento se conheceu em internet como o discurso que não cambiou nada, pero lo cambiou todo. Pero la maior surpresa de la semana aún estava por chegar, porque justo después de los aplausos, desapareció del escenario. Traoré não se quedou para entrevistas. Não posou para fotos com dignatários. Simplesmente caminhou solo entre la multitude. La gente lo amava. Pero el solo saludaba com uma sonrisa. Mais tarde, niño del pueblo dijo que lo había visto ayudando a uma anciana a empujar una carretilha cerca de la salida traseira. Essa imagem, presidente em el povo empujando uma carretilha, foi capturada por adolescente com uma câmera borrosa de celular. Se convirtió em la foto mais compartida de África Ocidental esse ano. Debaixo de ela, alguém escreveu: o liderazgo no es una corona. Es trapo que usas para secar las lágrimas de tu pueblo. Y assim terminou a semana. Sem escândalos. Sem drama. Solo hombre sencillo, que demonstra que é o poder mais fuerte. La compaixão em silêncio. Y desde aquel dia, incluso los que antes lo dudaban comenzaron a decir: esse mi presidente. A mis queridos espectadores,
Se esta historia tocó tu coração. Se te riso llorar. Se te recordou lo que é o liderazgo verdadeiro pode ser. Dê o like ao vídeo. Deixa um comentário com tu parte favorita. Y no ouvides subscrever-te. Porque vienen mais histórias como esta. Histórias que hacen sentir. Histórias que honram a nuestros heróis. Histórias que nos recuerdan quem é esse verdadeiramente Ibrahim Traoré. Nos vemos em la próxima.